dia, bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Know-How Podcast! Hoje temos um grande convidado, também um parceiro nosso, conhecido meu aqui, com uma história muito forte, que com certeza vai trazer inspiração para muitas pessoas. E com muito orgulho, temos o nosso convidado aqui. Bom dia, Alê, tudo bem? Bom dia, Nicolas. Bom dia. Bom dia, tudo jóia. Como estamos para bater um papo hoje? Tamo aí, vamos lá. Vamos ver. Que bom. Vai ser bacana. Bom, para quem não conhece, Alexandre, o profissional da moda, cabeleireiro de profissão. E, bom, Ali, conta um pouquinho para nós. Primeiro eu queria... A gente, antes de começar, a gente trocou umas ideias aqui. E com certeza vai inspirar muitas pessoas, tua história, a tua história de vida. Muitas pessoas que hoje em dia também talvez não acham um norte. Então, conta um pouquinho para nós como começou tudo. Vamos começar desde a infância, né? Que tem uma história muito marcante, muito forte. E conta para nós, Alê. Vamos lá. Tudo começou eu me descobri no interno de uma unidade educacional, antiga FEBEM. Então, eu me descubro ali, quando eu começo a me entender por gente, eu sou interno dessa unidade. Não lembro a idade exata, mas anos depois eu fui descobrir que eu fui ser internado com 3 anos de idade. E aí eu fui sendo criado ali na unidade. Tenho 2 irmãos, uma irmã e um irmão também. Hoje, graças a Deus, eu tenho um contato com a minha irmã. Depois de mais de 37, 38 anos, eu encontrei minha irmã. Meu irmão, infelizmente, não encontrei. Tentei procurar, mas não a encontrei. Meu pai, não tem nem nos documentos, não tem o nome dele. Minha mãe também, depois que quando eu fui internado graças a alguns erros que minha mãe cometeu na vida. E aí eu fui internado, não tive mais contato. Se eu ver hoje, minha mãe não consigo reconhecer, não lembro o rosto, nada. Porque até meus 3 anos, a gente teve muito um contato pequeno, né? De ver uma vez ou outra, mas eu não lembro o rosto dela. Então, fui criado em um orfanato em São Paulo. Eu sou de São Paulo, nasci lá. E fui criado em um orfanato até meus 13 anos. Com os 13 anos, eu vim transferido para a unidade FEBEM que tinha em Batatais, não tem mais. Então, dos 13 até hoje, eu sou cabeleireiro, porque quando eu chego aqui, a primeira coisa que eu faço é escolher. Né? Não foi por vontade própria, né? Mas a hora que a gente chegou na unidade, que vem eu e outras crianças, eles falam pra gente, vocês têm que escolher algumas profissões que a unidade oferece. E dentro de algumas, eu nada bobo, escolhi uma profissão, que é cabeleireiro, que eu achava assim, essa aqui não vai ser difícil, eu não vou ficar no sol, porque lá tinha profissões bem pesadas, como cuidar de gado, ficar na roça, porque era uma fazenda, né, a FEBEM. E eu escolhi cabeleireiro pensando na facilidade. Pensando em algo, essa aqui é legalzinha, mas nunca sonhei em ser cabeleireiro. Mas dentro da FEBEM tinha esses projetos para inserção, né? Tem muita gente que saiu de lá hoje, está muito bem, como cabeleireiro com outras profissões. Então, alguma das profissões que eu escolhi, porque eu fiz outras coisas também, foi cabeleireiro que eu sigo até hoje. Em São Paulo também, antes de eu vir para cá, eu já tinha feito alguns cursos, tipo de outras coisas, como reparo de máquina, aquelas máquinas da datilografia. Eu aprendi a consertar na época, muito novo. Então, em São Paulo já tinha esse caminho, né, de fazer o menor ter uma profissão para que um dia ele venha se dar bem na vida. Eu fiz artesanato, também era viciado, só até hoje. O Nicolas sabe jogar bola. Não virei nada. Deus abençoou que eu estou na profissão de cabeleireiro até hoje, está dando tudo certo. Com muita luta, muita batalha, erros e acertos. Mas eu estou na profissão até hoje e agradeço a Deus aí. E a própria antiga FEBEM, né? Eles me ajudaram muito, me colocaram no caminho certo, deram direção. E Você tem contato ainda com alguns diretores daquela época? Tem gente viva ainda daquela época? Tem certos funcionários que eu vejo hoje, que eles chegam na gente e vê e acredita que fizeram um bom trabalho com muitos menores, e infelizmente alguns não se deram bem na vida aí, mas são escolhas, né, que a gente faz. E eu acredito que, dentro de tudo, eu consegui escolher um caminho bacana. Nunca tive, posso dizer, cometido nada grave,
Nada grave porque, assim, briguei aqui, briguei ali, mas, por exemplo, nunca fui de mexer com droga, mexer com bebida alcoólica, nunca fui preso. Então, assim, a questão de eu ser criado na FEBEM, Não, eu e falo para quem não tem, tipo, os família, né? tutores, família, eu imagino que deve ser um drible todo dia, né? Para as É pessoas. porque ali dentro a gente tinha muito pessoas do bem educando a gente, que davam a direção, falava pra gente, ó, faz isso aqui que você vai dar bem na vida, vai estar tudo certo. E se você fazer isso aqui vai dar errado, não vai por esse caminho. Então, desde novo eu escutava isso, eu tentava, falava, cara, se eu seguir o caminho errado, eu tô sozinho no mundo, ninguém vai me ajudar. Como eu conheço pessoas, né, que seguiram o caminho errado, hoje não tá mais na terra ou tá preso. Então eu procurei sempre por mim mesmo, falar, vou seguir o caminho certo, porque eu sou sozinho e que as coisas têm que dar certo para mim. Então com essa minha cabeça de falar, vou fazer certo, vou fazer acontecer, graças a Deus, eu fui fazendo, e hoje eu tô aí já com uma experiência vasta em vida e profissionalmente. Olha, Então, e deixa eu fazer uma pergunta. é, por exemplo, quando você ainda não tinha tua família, tua filha, tua esposa, e estava lá dentro só com os tutores e amigos lá, o que era o que te motivava para acordar todo dia e falar, não, vamos tentar, vamos lutar, vamos batalhar? eu era muito cabisbaixo, eu era muito quieto, eu era muito sozinho. Tanto é que nos relatórios da minha infância ali fala muito que eu era muito quieto, do bem, eu fazia as tarefas, mas era meio triste. Eu era um moleque muito triste porque era muito sozinho. E eu sentia, me sinto até hoje, vou falar que não tô mentindo, mas sentia muito falta da minha família, de ter uma família, né? E com o tempo eu fui entendendo, mano, não tem família, é eu e Deus, né? Então, o que motivava, tanto que eu tenho isso provado no relatório, que eu tenho esse relatório, uma assistente social, ela pergunta para mim, né? É o que você espera, o que você quer. E nesse relatório está escrito. Eu acho que com 11, 12 anos eu falando que o meu sonho era ter uma família, ter minha casa e assim, de infância eu pensava assim. Então, hoje eu fico até emocionado de falar, porque graças a Deus, a hora que eu olho esse relatório, esse tempo atrás eu mostrei para minha filha e falar, teu pai com 12 anos que eu queria. E hoje eu cheguei nisso, hoje eu tenho minha família, eu tenho minha esposa, eu tenho minha filha e vivo da minha profissão. Então o que motivava era isso. Eu lembro que tinha uma estrela que eu sentava num certo local na unidade de noite. Eu ficava olhando para a estrela, na época tinha muito isso. Olha para a estrela e faz um pedido. Eu pedia muito uma família, eu pedia muito para se dar bem na vida, para construir minhas histórias. Cara, e com 12 anos, imagino que já a mentalidade é totalmente porque, diferente, tipo, de homem. porque antes dos 12 anos eu passei por muito perrengue também. Por exemplo, eu fugia da unidade, eu não aceitava ficar ali. Até eu entender que ali era bom para mim, eu fugia. Aí eu ia pra rua, aí uma família pegava e me levava para casa dela e me batia. Queria que eu trabalhasse na casa. Aí eu fugia dessa família, ia pra rua. Aí a polícia me pegava, levava pro orfanato, eu catava e fugia de novo. Até onde eu entendi, eu falei, mas por que eu tô fugindo? Lá eu tenho escola, eu tenho comida, eu tenho educação. E aí, quando eu comecei a entender, eu tenho futebol, que é uma coisa que, quando eu comecei a jogar bola, foi ali dentro também. Tem os passeios, por exemplo. A gente passeava, a gente não ficava só preso. A gente ia para um zoológico, a gente ia para uma praia. Conforme o menor merecia, a gente tinha essas coisas. Uma coisa que eu lembrei agora, a gente ia até mesada. Então, assim, aqueles menores bons, eles ganhavam um valor mensal por mês. Eu pegava o dinheiro na inocência e comprar aqueles pacotes gigantes de salgadinho, bolacha. Mas são coisas que eu passei e hoje faz eu valorizar tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei. Então, assim, muitas coisas. Eu passei, pra você ter noção, brincando com umas 7, 5 famílias diferentes. Minha cabeça tem buraco de apanhar na cabeça. Eu lembro com 8 anos eu fugi, uma família me pegou, o cara fez eu ir para uma casa trabalhar de servente pedreiro. E na época eu achava até legalzinho, mas eu falava, caramba, mas isso aqui tá judiando de mim, eu tô cansado, eu não comia direito. Aí eu fugia para FEBEM, eu falei, vamos mostrar uma coisa, outra história. Uma vez eu fui para parar numa favela, uma família me levou e chegou nessa favela, essa família começou a mexer com droga na minha frente. E a família começou a injetar, não lembro se era um cara ou uma mulher, um casal, começou a injetar uma seringa na veia. E eu vi aquilo e eles queriam que eu fizesse. Na hora eu saí correndo, não voltei nunca mais. Então, Criança assim, ainda, né? criança, eu era criança. Mas desde já eu sabia que não era correto. Fugi, não voltei mais. Uma época também uma família batia em mim, um dia eles catou e falou, vai lá no mercado, vai na padaria comprar leite. Me deram dinheiro, vixe, não voltei mais. E várias situações parecidas. De eu fugir, não voltar mais.
Ia para a FEBEM, voltava, ia. Falei, não, parou. Eu comecei a ficar lá. Comecei também a fazer amizade, porque quando eu chego na unidade já um pouco mais velho, com 7, 8 anos, eu cheguei muito sozinho, aí você vai criando amizade, vai criando um vínculo com o lugar, e fui ficando, até surgiu a opção de vir para Batatais, foi onde eu vim para cá. O bom é que você sabia o caminho até a FEBEM sempre, né? Eu lembro que eu falava, nossa, eu aqui de novo, né? Então eles pegavam lá, levavam eu para lá, falavam, mas você não para aqui? Eu muito novo, eu não queria ficar. E não só eu, outras crianças também faziam isso. Mas aquilo era muito burocrático, assim, por exemplo, cada vez que você voltava, você tinha que refazer, ou mudava teu quarto, ou eles mais ou menos já tá. Na verdade, chega um momento que eles falam, você de novo, aí você já vai ficando no mesmo, porque eles falam, você fugiu, mas eu sei que você vai voltar. Mas assim, sim, no começo, você vai para uma unidade, eles fazem uma triagem com você, ó, esse menor aqui ele é abandonado, então ele vai para uma FEBEM, ou é o menor órfão, ele vai para uma FEBEM órfão. Agora tem os menores infratores, que são aqueles que cometem crime, coisa errada. Eles vão para uma unidade de quem faz coisa errada. Então eu ficava nas unidades de menores órfãos e abandonados. Então, querendo ou não, era uma barra pesada, porque tinha muito menor assim, revoltado, que também mexia com droga. Então, assim, eles não tinham feito nada de grave, mas já tinham um caminho errado na vida. Então, eu ficava nesses mais tranquilos, entre aspas, né? Mas ali tinha de tudo um pouco, eu tinha que cuidar de mim. Como eu cuidava de mim? Tentava me proteger de alguma coisa, tentava ser bom, tentava não fazer nada de errado, porque os errados também, ali dentro, tinham os castigos. Quando não apanhava, às vezes um apanhava por todo mundo, um fazia uma coisa errada, e todo mundo apanhava por conta de um. Então, são várias coisas, mas assim, eu só consigo falar que aprendi a ser homem com isso. Aprendi a me moldar. Então, eu só tiro de exemplo. E dou graças a Deus que eu tive essa mentalidade e pessoas que me direcionaram para o bem. Mas tinha também nos profissionais, os tutores que eram ruins, por exemplo. Chegava batendo, gritando. Não sei se é porque não gostava do que estava vivendo ali dentro. Ou se generalizavam, né? Tinha um ruim e falava que todo mundo era ruim. De tudo um pouco. Mas voltando lá atrás, eu tenho contatos com muitos tutores, né? Principalmente de Batatais. De São Paulo não, porque eu já estou longe lá. Mas eu tenho alguns até hoje. Que massa conservar isso. E amigos também que saíram de lá, imagina? Amigos, você conhece, colega meu aí, que se Deus quiser logo vai estar com a gente, que foi criado comigo e está até hoje, né? A gente costuma falar que a gente são irmãos, né? Irmãos de vida, né? Não é de sangue, mas é de vida, porque a gente teve histórias ali, teve convivência muito boas. Então, é isso. Que massa. Então, voltando agora, você chegou a comentar que não foi uma escolha tua... na verdade, sim, ser o cabeleireiro naquela época, mas acabou sendo uma saída e hoje é teu ganha-pão do dia a dia, né? Como foi essa transição, assim, de ser alguma coisa como para quebrar um galho e hoje em dia você, todo dia, todo mês, se especializando, fazendo curso, palestra, tudo isso, como foi essa... Eu fiz o curso, né? Com 13 anos, 14 anos eu já estava... numa escola, eu comecei, quando eu vim para Batatais, na verdade, eu vim transferido para Batatais com 12 para 13 anos, né? E como eu te falei, eu chego em Batatais e o pessoal, você tem que escolher alguma profissão para você e estudar. Então, lembro que eu estudava de manhã e fazia o curso à tarde. Então, era todo dia isso. Isso foi um ano. Depois de um ano, você acaba se formando na FEBEM, ali na unidade que tinha escola de cabeleireiro, e eles começam a levar a gente a fazer certos estágios. Eu fui fazer um estágio na escola de cabeleireiro em Franca, que tem até hoje, chama Escola Central de Cabeleireiro de Franca. Conheci a dona e tal, e eu muito novo. E eu já estava com uns 14 para 15 anos já. Você tinha me comentado que ainda conserva essa tesoura, a primeira tesoura, não é? Cara, eu tenho essa tesoura até hoje. Não a tesoura de quando eu comecei, mas eu tenho uma tesoura que eu ganhei do instrutor da escola, depois de alguns anos, que eu reencontrei ele. Falei para ele, eu não tenho uma tesoura para cortar um cabelo, não tenho uma máquina, não tenho nada. Ele falou, toma isso aqui, me deu. Tenho ela guardada até hoje. Mas resumindo, eu saio Aí todo dia eu começo a ir para Franca, de manhã, fazer curso, e chego em Batatais e vou para a escola. Então eu fiquei nessa vida de curso, escola, curso, escola. E até eu comecei a trabalhar nessa escola. Porque a mulher falou que eu era muito desenvolvido na profissão, e ela pediu para mim, eu já era meio avançado. Ela falou, então você vai me ajudar na escola com alguns alunos a ensinar eles. E eu comecei a ensinar, passou um tempo, surgiu uma oportunidade de eu trabalhar na cidade de Sertãozinho,
Um cara tinha um salão lá, ele precisava de alguém para ajudar ele, eu fui. E a FEBEM sempre que organizava isso para gente, assistente social, esses profissionais que davam curso, eles queriam encaminhar a gente já para o mundo, já para trabalhar. Então, além de Franca, eu fui para Sertãozinho. Quando eu cheguei em Sertãozinho, cara, fiz um teste, corta um cabelo para me ver. Cortei o cabelo, ele gostou, então tá. Só que eu comecei a morar dentro do salão. Então, tinha um salão e no fundo tinha um quartinho e um banheiro com cano, não tinha nem chuveiro. E eu todo dia, eu ficava lá, almoçava de marmita, fechava o salão, arrumava o salão e ficava, às vezes eu dava uma volta na cidade para conhecer Sertãozinho, mas e tomava banho nesse cano, com frio, sem frio. Para mim, não tô mais na FEBEM, já tô me virando uns 30, tava bom. Aí depois de um tempo, ele fechou o salão e mudou para casa dele, eu não fiquei com ele. Uma tesoura e um sonho era naquela época. E foi isso. Aí eu comecei, mas eu passei por muitos salões, muitos profissionais me deram oportunidade. Até eu chegar onde que eu estou hoje, que é com o meu próprio salão. E tem algum desses profissionais que te deu um empurrãozinho que te marcou, assim? Que até hoje você continua a contar? Teve vários. Esse tempo atrás, esse Sertãozinho não mais, depois eu não vi mais ele não. Mas eu lembro muito desse que me deu a tesoura. Eles eram em dois, né? Um infelizmente faleceu, eles eram em dois tutor que ajudou a gente na profissão. Mas teve profissionais em Ribeirão, teve um tempo atrás, eu fui ver ele. E quando eu trabalhava com ele, os filhos dele eram molequinho. Hoje os filhos dele já é advogado, ele estava falando para mim. Que massa. Então, assim, tem muitos profissionais. Aqui na cidade teve pessoas que eu trabalhei, que eu só tenho a agradecer, que abriram portas quando eu voltei para cá. Porque quando eu saí de Sertãozinho, eu voltei para cá e fui trabalhar em Ribeirão. Depois eu voltei para cá de novo. Então, sempre teve profissionais me recebendo, me abrindo as portas para trabalhar. Então, na verdade, eu agradeço todos, porque cada um, com o teu jeito, com a opção que me deu, foi muito bom para tudo. Mas tem várias pessoas que, infelizmente, a gente, por conta da vida correria, não tem tanto contato, mas agradeço todos. Espero um dia chegar e agradecer mais pessoalmente cada um também. Mas teve, na minha vida inteira, né? Não só dentro da minha profissão, em tudo. Eu morei em casa de pessoas de favor. Eu lembro que eu tinha um espaço, uma pessoa me dava comida porque eu não tinha que comer. Então, assim, teve muita gente que me ajudou. E não esqueço de cada um. Imagina, cara. A gente, às vezes, é mais difícil de esquecer dessas situações marcantes, né? Às vezes, os momentos bons, Sim. né? Às vezes, a gente são mais efímeros. Agora, essas coisas marcantes da vida, cara, não são muito difíceis de esquecer. Às vezes eu me paro para pensar, é tanta gente que a gente acaba despercebendo algumas, mas você não consegue levar todo mundo. No meu caso, principalmente, é muita gente que sim, que levantou a mão para mim quando eu precisei. E teve também quem não. Quem não levantou a mão, para você ter noção, nem lembro. Mas teve mais gente que ajudou do que negou. Então, são pessoas que, infelizmente, como eu falei, hoje eu não tenho contato, mas está no meu coração, está na minha cabeça, pessoas que me ajudaram. E só desejo o melhor para cada um. Que bom. E é isso. Olha, e a gente sabe, né, que o salão vira, às vezes, uma sala de terapia também para para você e para as pessoas que vão lá, que se abrem de coração, porque às vezes um corte de cabelo é 30 minutos e raramente um cliente fica em silêncio sem se abrir de coração. Conversa, né? Não tem jeito. Como que você leva isso no dia a dia? Isso de você também virar uma terapia para as pessoas? Hoje eu converso mais. Quando eu comecei, eu lembro que eu trabalhei com um profissional e falava assim, mas você não fala nada, você fica com essa cara emborrada. E eu tenho uma mania que a minha mulher fala até hoje, que eu fico assim... É porque às vezes eu tô ali, eu tô pensando em alguma coisa, eu tô porque sim, na minha mente eu tô reclamando de alguma coisa. Não é pra pessoa. Boleto. Não é pra pessoa, é um vício. Hoje, graças a Deus, eu melhorei. Mas é mais novo, lógico, até porque por ser novo, eu era muito mais tímido. Hoje eu tento, às vezes eu tô cortando o cabelo quando é cliente novo, por exemplo, ou uma cliente nova. Eu tento puxar um assunto, lógico, relevante, alguma coisa que vai trazer um assunto bacana. E não gosto muito de entrar na minha vida mais hoje, mas já entrei muito para cliente e vice-versa. Porque eu acho que é um momento de cada um. Eu aprendi também que a minha vida é minha vida, o cliente não tem que saber. Mas acontece muito mais de você criar um vínculo e com o tempo, sim, vira uma amizade. Com o tempo, você sabe da pessoa, a pessoa sabe da tua vida. Então, assim, é como você falou, né? São troca ideias, experiências, histórias legais, histórias tristes, crianças que você vê ali, a mãe, você, por exemplo, eu tenho cliente hoje que não era mãe, hoje é mãe de 2, 3, os filhos frequentam o meu espaço,
como aqueles também que eu até brinco, às vezes vê um cara do meu tamanho cortar cabelo comigo, ele era molecote. Eu brinco com eles. Lembra que você era meu cliente, sentava até no meu colo para cortar cabelo? Com cabeleireiro, um homem muito fiel, né? Tem. Hoje, ô Nicolas, hoje tem de tudo. Tem os fiéis, sim, que eu tenho cliente, infelizmente eu perdi um cliente muito bom, esse tempo atrás, de idade, mas ele era meu cliente e falava, nossa, eu corto cabelo que você faz 20 anos. Então, tem esses clientes que são até hoje, de história antiga, mas tem cliente que vem e tá um tempo, depois ele cansa, vai em outro, porque o mercado da beleza hoje está muito grande. Então, assim, não fica só preso, né? E às vezes ele cansa, ele quer trocar, e tranquilo para mim também. E eu costumo falar que o sol, tem um sol para todo mundo, dá para todo mundo trabalhar, então. Mas a gente tem, graças a Deus, uma clientela muito fiel, tem clientes novos, então tem de tudo um pouco, com todo o ramo. Mas a experiência de você trocar essa ideia com o cliente, sabe? De experiência, você ouvir, e você ver situações, e você ver pessoas do nada, hoje ela está bem, e amanhã ela não está mais. Eu tenho cliente, por exemplo, que perdeu filhos, que se eu chegar na cadeira e comentar do filho dela, ela começa a chorar. Olha, Então mas eu tenho que ter o tato de nem falar com ela sobre isso. Você tem noção que tem vezes que às vezes tanto mulher como homem, às vezes nem precisa tanto do corte, mas precisa de desabafar um pouquinho. Sim, tem histórias que a cliente chega no salão e fala assim, agora é o meu momento, sabe? E a gente procura fazer o melhor para ela ficar à vontade, para ela relaxar. Eu falo para elas, né? Hoje é o teu dia de princesa, independente da idade, eu falo de princesa, você tem que se cuidar. E quando ela está num tema muito escuro, eu tento sair desse tema para que ela se sinta bem e para que ela realmente desfoque. E eu falo particularmente, quando eu vou trabalhar, é um momento do meu trabalho, eu tento desfocar de tudo. Então, tudo na minha vida é sem extremo. Se eu for jogar bola, eu desfoco de tudo. Se eu for trabalhar no salão, é o momento do salão. Eu tenho alguns costumes, por exemplo, se eu vou passear, é o momento de passear. Então, no salão, eu tento fazer que o cliente pense do mesmo jeito também. É um momento do salão dele, a gente tem que fazer o melhor para ele. Ale, e vamos voltar sobre superação, né? A vida te deu bastantes motivos para desistir. Você está firme e forte. Qual foi aquele momento da virada que você decidiu que não ia ser mais uma vítima daquela situação? Eu passei muitos anos, né? Como eu te falei, pessoas me ajudando. Eu era um cara que eu gostava de fazer o que eu fazia, mas eu não dava tanto valor. Até um dia eu locava um espaço e eu morava dentro desse espaço e também atendia os meus clientes nesse espaço, que era meu salão. E um dia essa pessoa do salão falou assim para mim, ó, larga a mão de cortar cabelo. Não tá dando certo, não vira nada, vai trabalhar para outra pessoa, vai trabalhar na minha empresa. Eu pensei, falei, não, eu vou fazer isso, eu vou trabalhar para os outros. Mas depois eu recuei. No mesmo dia eu falei, não vou, eu vou pegar no meu. E aí eu comecei a entender que tinha gente que falava assim, se você quer se dar bem naquilo, invista em aquilo, no que você quer dar bem, no que você quer se dar bem. Cuide do teu negócio, que se você gosta, você vai longe com isso. Então eu comecei a entender que eu estava agindo errado, né, nessa profissão, que eu estava levando de qualquer jeito. Então, a partir do momento que ele falou isso, ele jogou na minha cara que você não está dando certo com isso não, para com isso, vai fazer outra coisa. E realmente não estava dando certo, porque eu estava no espaço dele, eu estava dando mais dor de cabeça para ele do que trazendo uma solução para ele e para mim. E aí, dali para frente, eu comecei a investir em mim, comecei a cuidar da minha pessoa, do meu profissional, comecei a fazer mais cursos. Tanto é que até hoje eu faço muito cursos. Vira e mexe, estou viajando para isso, porque eu quero cuidar do meu profissional, do meu pessoal. E quando eu vou num curso dentro da minha profissão, eu aprendo muitas coisas. Não só sobre a minha profissão. A gente troca muita ideia, a gente vê muita experiência. Então, a partir dali, eu comecei a abrir o olho e falar, opa, é o caminho que eu vou seguir, que é ser um cabeleireiro diferente. Estou longe de ser o que eu quero, mas estou bem melhor do que eu era. Então, eu já fico feliz com a situação que eu entrego hoje. Então, esse momento foi uma das viradas de chave que mudou a minha vida mesmo. Foi uma fala de alguém que queria meu bem, mas tem um momento eu falei assim, ó, pera aí, não tá dando certo, cara. Larga a mão disso aí. Aí eu falei, vai dar certo. E graças a Deus, posso falar que deu certo. Olha, e a gente sabe também que há alguns anos atrás você também teve uma participação na SBT. Conta um pouquinho pra gente também como foi fazer parte daquilo, se realmente agregou valor no teu dia a dia, ou como experiência, o que você extrai daquela experiência na televisão?
Então, depois dessa virada de chave, eu comecei a pesquisar muito a minha área, fazer muito cursos. E eu sempre uso a internet a meu favor para trabalho. Eu não uso a internet para ficar à toa, em jogo, ou vendo vídeo. Não, eu sempre abro ali, eu quero, opa, alguma coisa tem que tirar daqui. E um dia eu estava folheando a internet. E o Rodrigo Sintra, um cara muito famoso, principalmente na época na televisão, ele tinha feito um post lá, vai ter um programa de cabelo no SBT. E eu olhei aquilo, se inscreve aí, eu só escrevi. Me inscrevi, fiquei, e nada, nem moral, mas sabe quando você escreve por escrever? E um dia eu já estava com um salão bacana já na cidade, no centro da cidade. Aí um dia do nada eu abri o e-mail e tinha lá, o SBT entrou em contato comigo e tentou falar com vocês, espera um retorno. Ixi, aí na hora eu fiquei felizão da vida. Liguei. Eu lembro que eu mostrei para minha mulher, fiquei todo feliz. Falei, aqui o SBT. Porque quando você faz a inscrição, eu tinha que contar um pouco da história, eu tinha que mostrar trabalhos que eu fazia, fotos, tipo montar um currículo online para eles. E o meu currículo estava entre os selecionados, mas era muita gente, eu não tinha noção. Eu falava, agora eu tô dentro, porque eram 8 participantes, não era assim. Você está selecionado para vir aqui, para passar por uma peneira, entre aspas. Eu tinha que fazer testes. E eles falaram, você tem que vir aqui na segunda-feira. Isso era numa quinta. Eu não sei como. Na segunda eu estava lá, perdi em São Paulo. E aí veio uma van da SBT, me leva. Só na van já tinha uns 15. Eu chego na SBT e eu vou fazer os testes. Com aquela multidão de gente. Você imagina, quando eles abrem inscrição para essas coisas, é muita gente. Imagina, Então tipo, era The muito. Voice, Era muita gente. Aí eu catei e fui, mas também fui assim, ó, vamos fazer o que Deus está no caminho, vamos. Eu fiz os testes e tal, e foi aprovado. Não sei quantas mil pessoas. Foi aprovado e fiquei entre os 8 participantes. E aí começou minha vida entre aspas, trabalhar no SBT, porque era um contrato que a gente tinha de ir lá fazer o programa ia pro ar, mas os profissionais iam sendo eliminados conforme o programa ia acontecendo. Resumindo, era como se fosse um Masterchef, só que de cabelo. Entre aspas, os melhores ia ficando. E o programa chamava Guerra das Tesouras, né? Isso foi em 2016. E eu fui no programa, vinha para Batatais, trabalhava sexta, sábado, segunda e na terça noite tinha que estar gravando. Ia gravar, chegava, eu era o primeiro a chegar, porque eu era o único de fora da cidade. Mas para resumir, fiquei até a semifinal. A semifinal foi eliminado e foi uma experiência muito boa. Eu costumo falar que não sei se eu voltaria, porque eu passei por certas situações que eu não queria passar, não passaria de novo. Por exemplo, hospedagem, viagem, a canseira. Então, mas eu tiro tudo na minha vida, eu tiro como aprendizado, sabe? Então, foi muito bom. Em relação a Tá no YouTube? tem algumas coisas, tem picado no YouTube. Por exemplo, na época, eu não soube usar a meu favor para divulgar o trabalho. Eu acho que nem o SBT soube. Tanto é que tem alguns trechos no YouTube, se procurar a Guerra Tesoura, vai ter alguma coisa no Instagram. Mas eu não soube usar a meu favor para divulgar. Mas eu lembro que na cidade tinha um Aue. Eu lembro que chegava mensagem para mim direto, eu tô te assistindo. As pessoas se reuniam para assistir, torciam por mim. Até hoje eu encontro pessoas que falam, nossa, eu te assisti, e torcia tanto por você. Então a gente não tem a dimensão, sabe? Porque, querendo ou não, era todo domingo. Então meio que para. Nível As nacional, pessoas, né? porque era um programa da Eliana. O programa da Eliana na época também era um programa muito bem visto. E as televisões que tem hoje, por exemplo, a televisão paga, fechada, não tinha antes. Era, naquela época principalmente, tinha sim, mas era muita gente, SBT e Globo, ficava nessa briga. Então o programa ele parava, as pessoas paravam na cidade para assistir. Eu sei porque eu lembro, nunca esqueço, uma menininha no mercado parou e olhou para mim com uma cara tão bonita, com um olhinho assim brilhando. Nossa, eu te assisti, eu tenho que cortar meu cabelo com você, eu sou teu fã, sabe? Eu falei, caramba, poucas vezes aconteceu, mas aconteceu, de criança principalmente. Mostrar isso para mim, esse carinho, para mim foi muito bom. Não assim, se eu te falar que profissionalmente me ajudou muito, não, foi mais assim, eu continuar querendo. E por que eu fui no SBT? Porque eu queria também aparecer, divulgar meu trabalho. Eu usei muito para isso, mas eu poderia ter usado mais. Eu não soube usar, não. Também não tinha, né, conhecimento de internet. Que ano que foi? Foi 2016. Ainda não tinha muito a pegada de streaming, de isso aí, não. Instagram tava nascendo. Tava nascendo. Mas foi muito bom. Voltando à questão de superação, imagino que tem muitas pessoas. Você falou que a FEBEM já não existe mais aqui,
Mas existe nível Brasil também? Tem, eu acho que tem. Tem algumas unidades. Principalmente para menores infratores, que são aqueles que não vão para a cadeia por conta da idade. Então, eles ficam recolhidos nas FEBEM, sim, até os seus 18 anos, eu acho. Então, bom, então imagino que deve ter algumas pessoas em situações similares ao que você viveu. Sim. Qual conselho você daria para essas crianças que talvez, tomara que chegue a mensagem, a gente vai tentar, né, divulgar também esse episódio, para essas crianças que estão nessa situação, às vezes sem algum tutor, sem pai, ou sem família, que não vê um sentido na vida. Que mensagem você daria? Eu costumo falar que, primeira coisa, a pessoa, independente da idade, ela tem que ser do bem. Porque quando você é do bem, você entende o que é correto, o que é errado, e você só quer o bem do próximo, automaticamente o bem volta pra gente. A primeira coisa, e entender que é um momento que ela tem que correr atrás, ela tem que ter um sonho, tem que ter um objetivo. Do jeito que eu falei lá atrás, eu era um garoto que eu queria ter uma família. Eu não sabia como, mas eu queria ter uma família. Então, eu acho que todos nós, independente da idade, tem que olhar. Eu falo muito para minha filha hoje, daqui 5 anos, o que você quer estar fazendo na tua vida? Onde você quer estar? Então, quando você tem um foco e uma visão do que você quer, você começa a batalhar para aquilo acontecer. Então, quando eu era criança, eu era assim, eu queria isso, eu queria aquilo. E a vida é uma escada. A cada dia você vai fazendo degrauzinho para aquilo acontecer. Então, o conselho maior é ser do bem, tentar fazer o melhor, fazer o correto, sair do mundo errado, porque o mundo errado hoje está até pior, e fazer as coisas certas. A gente tem, eu escutava isso muito novo, você tem 2 caminhos, cara. Você escolhe qual caminho você quer seguir. Aqui é o caminho correto e o caminho errado. O caminho do bem e o caminho do mal. O que você quer? Então, assim, escolher sempre o certo para tudo. Eu vou fazer uma comida, eu posso fazer uma comida besterol, colocar dentro do meu corpo, que vai me fazer mal, ou tentar comer saudável. Não que eu sou assim, eu já fiz muito mais. Então, assim, aí tudo que você escolhe de errado vai afetar a tua vida, a tua saúde, tudo. Por exemplo, eu sabia que mexer com droga era errado. Eu tinha os menores do meu lado mexer com droga e oferecia para mim, eu não quero. Porque eu sabia que isso fazia mal. Eu sabia que a bebida fazia mal. Então, eu nunca bebi. Na minha vida, eu fiquei bêbado 2 vezes na minha vida porque eu quis. Porque eu quis experimentar. E eu sou tão zica no sentido de saber o que era para minha vida. Inclusive, uma vez eu estava com minha mulher já. Minha mulher, a gente estava namorando. E eu falei para ela, vou beber para você ver como que fica bêbado. Eu bebi só caipirinha. E porque ela começou, porque ela começou a beber uma cervejinha e tal, eu não queria que ela bebesse. É para beber, eu vou beber então. E fiquei muito ruim, ela falou que ela batia na minha cara assim, levanta, e eu até vomitando. Mas eu lembro que no outro dia eu não quis mais, porque assim, foi uma experiência negativa para tudo. Cara, você fica bêbado, você fica ruim, e no outro dia eu muito acordei, aquela dor de cabeça, né, como fala, ressaca, né? Eu falei, não quero isso pra minha vida, nunca mais eu bebi. Então assim, a gente tem escolhas para fazer. Tem coisas que você escolhe que vai dar ruim, não tem como voltar atrás. Nesse dia, eu não dirigia, era só eu e ela. Eu bebi e, assim, não foi nem para experimentar, fazer uma graça mesmo. Mas são escolhas que eu fiz na minha vida inteira, que eu não me arrependo de não ter feito essas escolhas. Eu falo, não, eu fiz e fiz certo. Então, o caminho é isso, é tentar fazer da tua vida o mais certo possível. E as coisas, naturalmente, vai acontecendo. O único duro, né, que a gente está com mudanças de gerações muito marcantes, né, onde essas gerações querem tudo fácil e rápido, né? Muito imediatismo. A gente sempre fala sobre isso, né? Como que as pessoas desistem muito fácil de alguma coisa que não está dando certo, né? Vamos falar, por exemplo, no nosso caso. A gente sabe que os maiores podcasts aqui do Brasil, o Flow, o Pod Delas, tem o... Como que chama outro, Pedro? O Podpah. Só deram certo depois de 300 episódios, mais ou menos. Né? Então, a gente tá trilhando um caminho que sabe que é para pacientes. Caminho longo. Uhum. Então, no teu caso e no caso de muitas pessoas também é isso, né? Não tá dando certo isso aqui, vamos para outra coisa. Não tá dando certo aqui, mudo de profissão, de estudo. Então, é muito importante o que você tá também, a mensagem que tá querendo passar para as pessoas de persistir também. Sim, sim. Porque não foi um caminho de, beleza, tirou uma tesoura e passou por muitos processos até você ter o próprio...
Eu conheço, como vocês, eu conheço muitas histórias de gente assim, que hoje estão muito bem, mas teve um caminho árduo para chegar, né? Ficar no momento bacana na vida. E eu acho que é o que você falou. Ontem eu estava escutando. Eu estava assistindo uma live também, um cara ele fala sobre isso. Você na tua vida você tem que ter escolhas em tudo, e na profissão não é diferente. Eu não posso pegar uma profissão e escolher lá para, eu vou tentar, como já aconteceu comigo lá no salão. Pessoas que vêm aqui, né, trabalhar comigo falavam assim: eu vou tentar. Quando a pessoa fala para mim que vai tentar na profissão que eu tô, ou vai tentar trabalhar comigo, eu já não quero mais. Porque assim, essa mente de tentar, não, cara, não é tentar, não. Você vai acontecer, vai dar certo. Você vai tentar, não. Você vai acordar do dia e vai correr atrás para dar certo. E é isso. Para desistir é muito mais fácil. Eu vou desistir de boa. Vou tentar outra coisa. Tenta aqui, tenta ali. Chega no final da vida, ou num momento, você fala: nossa, eu tentei, não Já consegui tá nada. na linha dos 40. Então assim, não, cata e traz aquilo. Tudo bem, eu até concordo. A pessoa fala assim: eu vou ver se eu gosto disso aqui, mas você tem que ter um tempo, né? Tem gente que fica vendo se gosta, você vê histórias, eu tenho clientes que se formou num monte de coisa. E eu vejo clientes que se formou num monte de coisa e não virou nada. Eu vejo cliente que fez 2, 3 anos de faculdade e mudou, foi para uma outra faculdade. Mas como assim, cara? 2 anos e você depois mudou? Tipo, 2 anos, 3 anos, você está quase formando. A pessoa muda. Mas eu acho que o caminho é assim, eu falo muito para minha filha: e aí, o que você vai fazer da tua vida? O que você quer ser? Então ela está decidindo, eu vou apoiar, mas eu também vou sim tentar influenciar para o bem, para o caminho, para que ela não fique nessas de eu vou tentar. Não tem que tentar. Resolva-se e vai. Olha, agora eu tô sendo o host, né, do Know-How Podcast, mas vem um projeto grande aí também. Ali, como vocês escutaram, uma pessoa muito ambiciosa que sempre vai além. E ele tá também com um projeto muito grande que tá vindo aí. Conta ali, qual que é a novidade que tá vindo aí? Uma dos projetos que eu tenho alguns aí, mas um deles é seguir o ramo de vocês, que é ter o meu próprio podcast, onde eu vou também trazer o pessoal para mesa, para trocar ideias, experiências. Eu tenho muitos clientes aí, como você falou antes, a gente estava conversando, a gente troca, sim, experiência na cadeira, a gente escuta o cliente, a gente fala também. E são muitas pessoas com muitas histórias bacanas e que com certeza vai acrescentar muito na minha vida e naquelas pessoas que estão aí, que vai estar acompanhando a gente. Então é um podcast, ali podcast, se Deus quiser, logo logo a gente já está nos Já tá no episódios, ar? já está no ar já, com a ajuda de vocês, da equipe de know-how, Então acho que vai ser bem bacana, vai ser bem interessante. Com certeza. E como a gente falou antes, né? O nicho da beleza é um nicho muito grande, né? Não só também na troca de experiência, senão que também reúne muitos parceiros, né? Sim, sim. Parceiros, e grandes empresários também que Sim. investem no mundo da beleza, né? Tem grandes marcas que trabalham junto contigo, que eu imagino também que tem muito para aportar para a sociedade também. Sim. É bom que a gente vai abrir a mente de muitas pessoas sobre vários temas, vários assuntos, não só no mercado da beleza, mas principalmente no mercado da beleza, onde a gente vai falar de cosméticos, o porquê de um produto, o porquê de não produto, um produto, por que ele está na perfumaria, por que aquele produto, por exemplo, eu trabalho com produtos no meu salão que você não encontra em perfumaria, e se você encontrar na internet é só pelo site oficial, e por que esse produto ele é ou não aprovado pela Visa, o mal que o produto faz para um cabelo, para uma pessoa. A gente chegou na era digital que, por exemplo, você vê muita gente fazendo cabelo em casa, cuidando do próprio cabelo e dando ruim. Então, isso é falta de entendimento, de conhecimento. A gente não está aqui para ensinar. A gente vai estar mais para trocar ideias, experiências e passar, sim, certas informações para que as pessoas entendam o que deve e o que não deve fazer. E, de novo, tomar o caminho certo, para que não dê ruim. Né? Olha, então agora a gente para já mais ou menos encaminhando pro final, uma dica para o teu Ali mais novo, né? Que estava lá no orfanato, na FEBEM de São Paulo. Qual seria assim, uma dica de ouro para você do passado? Uma dica para mim, para alguém ou para mim mesmo? Para você mesmo, né? Para mim mesmo. Cara, se eu pudesse dar uma dica para mim, eu falei muito de ser correto e certo, né? Eu daria uma dica para mim ter visto isso antes, né? Ser assim, o mais certo, o mais assertivo na minha vida profissional e pessoal. Se eu tivesse visto isso antes, eu acho que eu estaria muito melhor. Mas na falta de informações,
na falta de uma família, de um parente que vai lá e puxa a orelha, faz isso aqui. Eu não tive isso por muito tempo. Eu tive na unidade, mas quando eu saí da unidade, eu se virava nos 30, eu tinha que fazer tudo sozinho. Então, a minha cabeça me direcionando. Então, eu falo muito minha filha. Hoje, minha filha tem eu e tem a mãe dela que fica ali na mente dela, falando com ela, tentando dar um caminho. E eu não tinha isso. Então, assim, se eu pudesse voltar lá atrás, eu puxava minha orelha algumas vezes, algumas situações, e abria meu olho rápido, sabe? Que hoje eu costumo falar que era para mim e minha família estar muito melhor. Mas por inexperiência, por talvez infantilidade minha mesmo, demorou para acontecer. Então, hoje eu tomo certas decisões. Se eu tivesse tomado lá atrás, vixe, era outra conversa. Eu não sei nem se eu estaria aqui agora. Eu estaria voando mais alto. Eu sou um cara que eu sempre quis ir mais longe que eu consegui. Tanto é que eu falo muito para minha esposa, para minha filha, onde eu quero chegar, mas eu não falo tudo. Se eu falar tudo, ela fala, você está viajando. Mas a dica é essa. A gente tentar evoluir o quanto antes. Quanto mais cedo a gente parar na vida e pensar o que eu quero da minha vida, onde eu quero chegar, o que eu vou fazer para chegar lá. Então, isso eu não tive cedo, eu fui ter isso muito mais tarde. Então, a dica é isso. A gente tomar decisões certas o quanto antes. Olha, e uma pergunta também um pouquinho mais delicada, mas, por exemplo, você não sente vontade de encontrar tua mãe, mostrar onde você está hoje, tudo que você conseguiu? Eu tanto tenho vontade, quanto que eu sei uma história que minha mãe está numa situação muito precária. Eu fiquei sabendo recentemente, um ano, 2 anos atrás, que minha mãe é moradora de rua. Até uns anos atrás eu acreditava que ela nem estava no mundo, que ela tinha partido. E eu fiquei sabendo que ela é moradora do Rio de São Paulo. Eu espero que um dia eu encontre, mas eu sei que hoje é muito difícil, porque se em São Paulo procurar uma pessoa de rua é como se procurar uma agulha no palheiro. Então, O que mais tem é isso. Eu tentei mexer uns pauzinhos, eu tentei falar com polícia, eu tentei de tudo um pouco. Como eu tentei achar minha irmã e foi muito mais fácil. Porém, minha irmã não estava na rua. Minha irmã está muito bem na vida. Uma família muito boa. Educou minha irmã e criou. Minha mãe já não. Minha mãe é história, pelo que eu fiquei sabendo. Então, assim, cara, eu tenho o nome da minha mãe para procurar ela, mais nada. E o nome da minha mãe é um nome muito comum, que é Ana Maria da Conceição. Então, assim, quando eu mando para alguém que eu falo, ó, me ajuda aí, a pessoa fala, mas esse nome é muito normal. Você tem mais o que dela? Eu tenho a data de nascimento, mas é muito normal. Tem mais o que? Tem um CPF? Não tem. Não tem nada. Mas eu espero que se Deus abençoe. Eu sou muito assim também. Eu deixo muito certas coisas na mão de Deus e falo, se acontecer, por Deus quer. Deus quer que aconteça. O meu coração, eu costumo falar que eu tenho na minha mente certas coisas e eu falo assim, eu tenho até uma palavra que eu uso, que a palavra tem poder. Então eu uso muito para mim, assim, sabe? Que vai acontecer quando eu não sei. E se acontecer, Deus falou, é para acontecer agora. Se não for, mas eu tenho sim. Não sei, ao mesmo tempo você fica com o pé atrás, sabe? De como você vai encontrar a pessoa, qual vai ser a reação, igual a minha irmã. Foi uma reação de alegria, ao mesmo tempo de um susto. Da minha mãe vai ser mais diferente. Porque eu não conheço minha mãe, praticamente. Eu não conheço. Minha irmã eu não conheci, mas é a minha mãe. Há uns anos atrás eu descobri que minha mãe estava morta. Chorei pra caramba. Há uns anos depois eu descobri que minha mãe estava na rua. Eu chorei pra caramba. Então, como que eu consigo ter esse sentimento por alguém que eu não conheço? Só sei que é minha mãe. E foi isso que aconteceu. Então, assim, eu torço para que ela esteja viva, esteja bem, que se Deus abençoe, a gente se encontre. O que vai acontecer? Só Deus dirá. Só Deus sabe o que vai acontecer. Eu não tenho nem ideia. Mas tem esse desejo, sim. Tomara que dê certo. Eu torço para que seja um encontro saudável e que seja uma lição para os dois também, sim, né? Porque com sim, certeza imagino que esse sentimento de trazer alguém para o mundo, às vezes não estar preparado, deve ter acontecido com muitas pessoas. Sim. Mas ver que você é alguém hoje com uma família e que não repetiu a história, né? Porque isso é muito importante também. Tem muitas pessoas que têm a tendência a repetir, ou beleza, eu venho de lá, então minha vida está destinada a isso. Você escolheu o teu destino também, né? Mas é o que você falou agora, são escolhas. Eu conheço pessoas que têm famílias ótimas, escolhem o errado. E tem pessoas que têm uma família, como o meu caso, eu conheço outros casos que não tinha, só tinha para dar o errado, mas fez boas escolhas. E as escolhas é o que define a gente, não tem como. A minha mãe, por exemplo, ela teve escolhas em certos momentos da vida que afetou eu e meus irmãos. Na época dela, eu não sei, é porque ela escolheu o caminho errado, mas ela teve escolha. Eu não posso julgar, eu não sei o que ela passou.
Não consigo ter um sentimento negativo com ela, nenhum. Então, talvez um dia a gente se encontre, ela me explique o que aconteceu, o porquê disso, o porquê daquilo. Quem sou eu para julgar? Eu só queria ouvir, sabe? O que realmente aconteceu para chegar nessas vias de fatos. Hoje eu estou num canto, minha irmã está em outro, eu tenho um irmão que eu também não sei onde está. Mas eu, por exemplo, como homem, como pai, eu não consigo deixar minha filha no pior. Mas, de novo, situações diferentes. Talvez eu, na idade dela e na situação que ela passou, talvez faria o mesmo. Mas eu falo, a vida tem escolha, então a gente escolheu o caminho errado. Hoje podia estar nós três, com a minha mãe, de repente com o pai, não sei. Mas eu não sei o que aconteceu, então é difícil julgar. Entendi. Bom, pessoal, esse é o Alexandre. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Imagina, obrigado a você. Muito sucesso no teu novo programa, que a gente vai estar aqui para te ajudar, te assessorar em tudo, na logística. Então, pessoal, se preparem aí. Ale, uma mensagem para a galera. Pessoal, obrigado por ter, espero, né, que o pessoal tenha gostado um pouco da minha história, que eu tenha ajudado alguém de alguma maneira. E convido todos aí para o meu próximo projeto, meu podcast. Ale Podcast. Logo, logo está no ar aí. Obrigadão. E obrigado, Nicolas. Obrigado, a equipe Know-How. E é isso. Obrigado, pessoal. Até o próximo Know-How Podcast.